Do livro A Caminho da Luz, um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 13. O Império Romano e seus desvios. Os desvios romanos. E a gente fazer esse estudo do A Caminho da Luz é muito importante para que a gente entenda esse lado da história da humanidade, em que, até agora, nenhum deles acertaram. Conquistaram muito, tiveram as oportunidades de receber missionários importantes para a revelação de que Jesus viria, de que Jesus estaria em um dado momento junto da humanidade, trazendo informações, trazendo dados importantes para que todos nós pudéssemos e podermos sorver esse ensinamento, entender esse ensinamento e procurarmos então nos aperfeiçoar. Mas, infelizmente, a maioria desses povos fizeram uma parte bem feita e aquilo que erraram teve um peso muito grande em suas próximas reencarnações. E todos pagaram um preço e certamente não pagaram todo ainda que tem que pagar pelos grandes erros e atrasos que impuseram à humanidade. Então vamos para mais esse estudo, para mais essa reflexão, para vermos como os romanos agiram e como deveriam agir, porque aí a gente deve aprender como a gente deve agir da agora para frente. Reportando-nos ainda às conquistas romanas, antes da chegada do Senhor para as primeiras florações do cristianismo, devemos lembrar o esforço despendido pelas entidades espirituais junto das autoridades organizadoras e conservadoras da República, no sentido de orientar-se a atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Então, a partir daquele momento, deveria se surgir uma união. Todos os povos deveriam se unir em prol da proposta do Cristo. Mas poucos se tornavam afeitos a isso. Poucos conseguiriam compreender. E apesar da espiritualidade superior gerenciar aquelas pessoas que já ali estavam para que eles realizassem o melhor ao reencarnarem, sintonizava com seus inimigos e tomavam atitudes muito atrozes. Sim, com os inimigos, porque os bons espíritos sempre nos inspiram ao bem, sempre nos inspiram para a luz, e os maus para a guerra, para a destruição, para a tentativa de domínio, criando dores e sofrimentos para todos os corações. Os pensadores que hoje sonham a criação dos Estados Unidos do mundo, sem os movimentos odiosos das guerras fratricidas, podem sondar os desígnios do plano invisível naquela época. A Grécia havia perscrutado, na medida do possível, todos os problemas transcendentes da vida. E aí as pessoas sonham em criar uma união de todos os povos, união de todos os países, mas quem estará no domínio? Eu. Todos querem ser eles no domínio. Poucos querem saber que têm que seguir como líder principal Jesus e seus ensinamentos, porque se colocarmos em prática o Evangelho, aparentemente no momento é utópico, nós vamos aprender a viver solidariamente, onde todos terão o necessário, todos saberão viver dentro do sentimento de amor e de paz e de fraternidade legítima nos corações. E a própria Grécia começa a sondar essa possibilidade. Então, o Império Grego domina toda aquela região onde hoje é a Turquia, vai até a Mesopotâmia, Israel, parte do Egito, parte da Arábia Saudita, parte da Pérsia. Contribui grandemente, porque ali ensina-se o grego, e através da língua grega, o Evangelho, então, difundido naquela região. Nas suas lutas expiatórias, transferira as suas experiências e conhecimentos para a família romana, então apta para as grandes tarefas do Estado. À força da educação e de amor, poderia esta última unificar as bandeiras do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Poderia. A partir do momento que a Grécia perde o valor e a Grécia também conquista grande parte do sul da Itália,
da ilha da Sicília, uma boa parte da norte da África, principalmente Cartago, e Cartago torna-se grandes empecilhos para aquela civilização, cada um a cada momento passando pelas suas reestruturações sociais e políticas. Bom, a bandeira da Grécia passa para Roma. E Roma, então, teria que, com muita diplomacia, com muito jeito, criar essa nova família, criar essa unificação de todas aquelas nações que estavam ali, na época tribos, de todas aquelas organizações. Mas todos os esforços foram despendidos, nesse particular, pelos emissários do plano invisível. E a prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. O esforço foi hercúleo. E a espiritualidade trabalhando entre os romanos, treinando seus líderes no plano espiritual, e é bom lembrar que a maioria dos líderes romanos haviam sido líderes no Egito e também em Israel, passado pela Grécia e depois chegaram a Roma. O poder nessa época, já falamos anteriormente, esteve na mão de poucos espíritos. Em torno de uns 30 espíritos dominaram o mundo. Com amor, com sabedoria e com um punho de ferro, lógico. O poder não era dado a qualquer um. Era aqueles bem preparados, conforme a gente vê aqui na lição, o próprio Emmanuel, como purulentos, ele esteve entre os poderosos do Egito, da Grécia e de Roma, e também entre os escravos. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império, no seio da humanidade. A Grécia e Roma tiveram e têm até hoje uma influência tão grande na filosofia de vida do mundo ocidental que vê-se os traços dessa educação, os frutos desse trabalho lá, nesses dois países. Mas o caminho dos romanos ficou juncado de sementes e de luzes para o porvir. Como lidar com o povo era uma situação muito delicada, porque as pessoas tinham as formas mais intrincadas de lidar uns com os outros, as formas bem complexas de interagirem entre si. Então, aqueles povos sobre os quais os romanos dominavam, por mais que os romanos pudessem agir e tentavam agir com respeito, aplicando a lei com justiça, sempre tem aqueles que procuram dar um jeitinho do seu jeito, criando então os problemas maiores que viriam mais tarde. Mas eles começaram a criar uma base de entendimento para o porvir. Mas infelizmente, sempre aparecem aqueles lobos no meio das ovelhas que acabam desvirtuando e criando todos os desvios, todos os problemas. A realidade, contudo, é que, se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade de então, não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros. Dava-lhes um norte, dava-lhes uma preparação, fazia um traçado geral do caminho que tinham que seguir, mas não poderiam interferir na liberdade de cada um de agir. E se o líder fosse muito bonzinho, não era respeitado. Então eles usavam das forças. E como usa a força, gera-se ódio, gera-se medo, gera tumulto, gera convulsão. E assim, o mundo foi passando e até hoje passa por várias situações difíceis por várias situações tumultuosas. E o Apocalipse está lá para mostrar que tudo tem um limite. Os abusos da autoridade e do poder. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis.
E nós falamos aqui anteriormente, quando falamos de Roma, da criação de Roma, de toda a estrutura, teve-se os abusos. Abuso de autoridade, pessoas agindo com extremo rigor, teve-se crimes. E sempre que algum espírito passa por esse momento de crime, de desrespeito das suas organizações psíquicas mais sublimes, esses espíritos então tendem a reencarnar sob o guante de certas situações, de certas condições um pouco desagradáveis. E isso faz com que cada um passe no seu cadinho, passe por aquilo que precisa para o aprimoramento de si mesmo, para o aperfeiçoamento do seu coração, para o aperfeiçoamento de seu sentimento. Por isso é tão importante trabalharmos intimamente por nos fazermos melhores, por nos fazermos mais condizentes com a justiça divina. A grande dificuldade do espírito humano é superar as suas dores éticas e morais. A maior dificuldade do espírito humano é interiorizar o sentimento de perdão. E por isso que ao longo da história fica sempre as marcas das ações que sofremos no passado ou que infligimos no passado, que vão repercutir no futuro. E aqueles que mais odeiam, aqueles que passaram por situações mais atrozes, normalmente renascem com tendências muito perversas, principalmente na área sexual. É aí que precisa-se o trabalho de espiritualização da humanidade, de conscientização dos deveres de cada um, para que todos nós possamos nos autoeducar dentro dos padrões do Cristo de amor, perdão, solidariedade e compaixão. A partir do momento que a gente desenvolve esses sentimentos, a gente consegue então procurar alcançar a nossa ascensão. A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos, que aos poucos liminaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de vigilância de suas sentinelas mais avançadas. E a gente já comentou também que recentes pesquisas feitas por russos e chineses descobriu-se que os grandes impérios não caem por causa por enfraquecimento das suas forças técnicas, tecnológicas e militares, mas sim pela falta de desenvolvimento ético e moral e a manutenção das forças éticas e morais. E como Roma fraquejou nessa área, óbvio, caiu. Portanto, todo o processo que vem desses inimigos que vão minando as forças foram gerados pelos seus antecedentes, que, nas vidas subsequentes, minados e atormentados pelos inimigos do passado, às vezes não inimigo pessoal daquele líder, mas daquela comunidade. Criava-se, então, um mundo, um universo de situações perversas e desequilibradas que foram minando toda a estrutura social do Império Romano, levando à queda ao longo do tempo. Denso nevoeiro obscurecia todas as consciências e a sociedade alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi pasto de crimes humilhantes, de tragédias lúgubres e miserandos assassínios, torturas ignóbeis, ações terríveis, tanto por parte de pessoas contra pessoas, como parte do Estado contra aqueles que eles subjugavam, principalmente depois com os cristãos. Então, todas as vezes que vêm essas tragédias, esses crimes, esses assassínios e principalmente a perversidade da sexualidade, começa a vir vai minando as bases sociais e leva aquele império à queda. Sem o sentimento religioso, não o sentimento religioso que vai nos punir, que vai nos cercear o caminho, o livre pensar, mas o sentimento religioso de nos ligar uns aos outros com respeito, com amor e principalmente nos ligar a Deus, nos dando um sentido mais amplo da vida, tal qual os indianos antigos ensinavam, os budistas ensinam até hoje, e o Cristo ensinou e exemplificou. Mas os cristãos não conseguiram se apegar e ter a percepção completa de toda a grandeza, de todo aquele padrão de ensinamento do Mestre.
As classes abastadas aproveitavam a pleitora do poder, instalando-se no carro da opressão, que deixava atrás de si um rastro fumegante de revolta e de sangue. Aí vem a questão: se você tem o poder, e um poder que era quase que absoluto, agia com as formas mais cruéis, oprimindo, criando revoltas, criando crimes, que iam surgindo um após o outro, alguns mais brandos, outros mais anônimos, mas de grande intensidade. E principalmente pela falta de consideração de solidariedade. Quem já leu 50 anos depois, vai vendo como que as pessoas agiam com extrema maldade com aqueles que se tornavam cristãos, que era do seu compromisso consciencial, dar apoio e base para o cristianismo nascente, continuasse crescendo cada vez mais dentro dos ensinamentos do Cristo. Mas o orgulho de raça, o orgulho de classe, o orgulho, a arrogância e a prepotência de achar-se mais do que o outro porque tinha mais posses, criou então todos os empecilhos que a família romana depois foi arcar com as consequências que é a perda do império pela fragmentação do grande império romano. Os Gracos, filhos da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime, cheia de honestidade, de sabedoria e de justiça. Tem lá o Caio Graco e Tibério Graco, que lutaram para criar uma base mais sólida de solidariedade, de compaixão, procurando distribuir os benefícios do império para toda a população e, lógico, aqueles que detinham o poder, querendo cada vez mais ávido por conquistas que nunca iriam usar, agem com forma bem covarde, bem típica daquela época e até hoje ainda existe, para destruir os Gracos e continuarem no seu mundo de prazeres que transformaria-se em dores e pesadelos para o porvir. Os chefes de Roma. Ali está Tibério, que é o mesmo do Timésio III, Saul, Alcebíades, Agamenon, Tibério e, por último, Luís XI. E lógico que no meio do caminho tem várias encarnações anônimas, como escravo, como mendigo, que Rochester descreve em vários de seus livros. Depois de Caio assassinado no Aventino, embora se fizesse supor um suicídio, instala-se definitivamente um regime de quase completa dissolução das grandes conquistas morais realizadas. Roma vem criando uma estrutura, criando uma organização social para que todos possam viver bem e o Estado se torne cada vez mais forte, mais sólido nas conquistas que precisavam empreender. Mas a partir da queda de Caio Graco, através de um assassínio que despista em suicídio, começa a criar, então, abrir as brechas para problemas muito maiores que viriam a acontecer, passando pelas loucuras de Calígula, pela insanidade de Nero e tantas outras atrocidades que foram cometidas debaixo das barbas do Estado e até mesmo, muitas das vezes, apoiada pelo Estado. Sobe Mário ao poder depois das vitórias contra Jugurta e contra os germanos, que haviam, por sua vez, invadido o território das Gálias. Gaius Marius, que é o nome em latim, mas Caio Mário, na tradução portuguesa, da língua portuguesa, ele viveu entre 157 a.C. e 86 a.C., viveu 71 anos, e ele governou de 100 a 86 a.C. Lembrando que, quando fala antes de Cristo, é como se fossem números negativos, então o maior número, na realidade, é menor do que o menor número. Certo? Que vem caminhando do número maior até zero da era cristã e depois de zero para a época atual dos 2000 anos que estamos. Então, ele vence Jugurta, se não me engano, Jugurta era um líder de Cartago e também vence os germanos na Gália. As lutas eram constantes. O Império Romano nunca teve em paz, ele sempre lutando contra seus vizinhos que tentavam invadir. Na realidade, eram os mesmos romanos que reencarnavam
nas vizinhanças, nas tribos vizinhas, e lá se organizavam para ir tomar Roma, porque tinha saudade daquele país que tinham ajudado a criar, ajudado a gerenciar. Mas, como o sentimento de ódio prevaleceu, o sentimento de rancor, de mágoa, eles lutavam com todas as adversidades, com todas as dificuldades, para tentar conquistar Roma e sempre perdiam. Porque, conforme disse lá atrás, com o advento de Espartacus, Roma tomou uma lição militar que ela aprendeu que, a partir dali, ela tinha que se reestruturar, se reorganizar para sempre. Então se tornou uma máquina de guerra, um exército quase invencível, com todas as consequências desastrosas da guerra. Mas os antagonismos sociais levam Sila ao poder, travando-se lutas cruentas, como vésperas escuras de sangrentas derrocadas. Em seguida, surge Pompeu e a Revolução de Catilina, muito conseguido com a prudência de Cícero em favor da segurança da cidade. Quando começa-se uma revolução, começa uma disputa por poder na base da força, da guerra, do sangue, das atrocidades decorrentes disso, logicamente que após as cicatrizes ficam e novas derrocadas sangrentas, como diz o Emmanuel, vêm acontecendo após, porque uma criou a brecha e as outras virão, até que sedimentem-se os valores cristãos de amor, de solidariedade, compaixão, para então vencer o bom senso. E logicamente que naquela época isso era bem difícil. Embora algumas pessoas de bom senso conseguiam, com muita prudência, intervir aqui e ali com sabedoria e influência para politicamente dar uma ajeitada, acalmada nos ânimos para prosseguirem, mas sempre ficava a brecha, sempre ficava ferida. E a tentativa de outro seguir por aquele caminho menos escrupuloso de se alcançar o poder. Verifica-se logo após o primeiro triunvirato, com a política maneirosa de Caio Júlio César, que se alia a Pompeu e a Crasso para as supremas obrigações do governo. Em essa política maneirosa, ele coloca Pompeu e Crasso numa armadilha e fica com poder para ele, gerando mais ódio, mais desespero, mais antagonismo. Mas era daquela época, era um instinto humano para a busca do poder naquele momento, naquela situação. Lembrando que esses espíritos já tinham passado pela iniciação egípcia. É só lermos livros do Rochester, tem alguns do André Luiz Ruiz e da Mariluza Moreira Vasconcelos. Nós vamos encontrar, principalmente Rochester e Mariluza, trazem muito da vida desses personagens. Lembrando que Mário, ele havia sido sacerdote egípcio, depois ele foi Josué, aquele mesmo que chega à Terra Prometida, passa por experiências na Grécia, depois reencarna como Mário, tem encarnações logo em seguida como mendigo e passa por várias encarnações durante o decorrer dos séculos. Depois ele tem também encarnação como Francisco Pizarro e depois como Tiradentes. Alguns dizem que reencarnou no Brasil novamente após aquele resgate lá do livro Libertação, e também lembrando que Mário foi um dos papas, se não me engano, Gregório IX. É um espírito bem controverso, bem enérgico e muito lutador por várias causas. E quem muito faz, também muito erra. Júlio César também não foi diferente. Júlio César foi Hernão Cortés. A gente não tem muitos dados sobre a caminhada dele, mas Hernão Cortés, lá no México, é nosso amigo. Ambos não, no caso aqui só o Júlio César, teve uma encarnação bem anônima no Brasil, fazendo grandes trabalhos sociais dentro da doutrina espírita. E há quem diga que Pompeu e Crasso também estejam reencarnados no Brasil. Na realidade, aqueles grandes líderes romanos têm que fazer a sua redenção, buscar se redimir dos erros do passado, procurar uma vida simples e humilde. E o Brasil oferece todas as condições. É um país que muda de governo, muda o sistema econômico, muda uma série de situações e todos nós nos vemos em grandes dificuldades. E alguns já vêm com o caminho delineado para estar em encarnações mais simples, mais sutis, onde passarão por caminhos necessários ao seu processo evolutivo. A justiça divina é da misericórdia e do amor, e cada um, dentro do seu processo evolutivo, fica onde se faz necessário,
para o seu autorresgate, para o seu autoburilamento, para a sua automelhora. As citações históricas, todavia, desviariam os objetivos do nosso esforço, como desviamos um pouquinho ali. Nossa intenção é mostrar que o determinismo no mundo espiritual era o do amor, da solidariedade e do bem. Mas os próprios homens, na esfera relativa das suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. Então, cada um criava o seu próprio destino posterior com as suas ações no presente. E como lidar com o poder, lidar com as massas, é uma situação muito complexa. E às vezes aquele, por exemplo, Sila, querendo tomar o poder de Mário, seria uma condição natural dele assumir logo em seguida? Ou seria muito mais importante para ele, estamos filosofando, que se ele se aliasse a Mário e ajudasse Mário a organizar o império, organizar a cidade, organizar o Império Romano? Mas a ambição pessoal, pela evidência, que o único que não cometeu esse erro foi João Batista, que ele sempre falava, aquele que virá após mim é muito maior do que eu. Os outros todos queriam essa pontinha de evidência, ou a total evidência da situação, caiu naqueles erros, criando todos os problemas da nossa civilização atual. Então é muito preferível ficarmos nos bastidores, trabalhando para a organização do amor e da paz, do que irmos para um fronte de ódio, de sangue, de atrocidades, criando um karma complicado, como a gente vai ver Aleijadinho, que também teve poder, se eu não me engano, Aleijadinho é o próprio Sila, criando uma série de dificuldades para ele ter que resgatar aqui no Brasil como Aleijadinho. Então, são situações que nós criamos e depois lá na frente vamos ter que reparar aquela dor, passar por aqueles momentos difíceis. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desviando-se dos seus objetivos mais sagrados, dos seus deveres e obrigações, levando aos outros povos, pela força das armas, os liames que somente deveriam utilizar com a sua cultura e experiência da vida. Então, ao invés de tentarem negociar, conquistar o povo, conquistar pelas experiências, pelo tato, pela diplomacia, iam a ferro e fogo. E até hoje, a cúpula do poder, muitas das vezes, nem todos, mas muitos, tentam usar desse caminho. Parece que não estudaram a história. E certamente não estudaram devidamente, que se tivesse estudado, saberiam que não deveriam enveredar por esses caminhos. Se governassem com amor, com solidariedade cristã, com responsabilidade espiritual, lógico, os caminhos da Terra seriam outros, bem diferentes, muito mais construtivos, muito mais elucidativos para os nossos amanhãs. Mas seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre, e é por isso que, em sua quase totalidade, entraram no plano espiritual seguidos de perto pelas suas numerosas vítimas, entre as vozes desesperadas das mais acerbas acusações, que a gente já explicou antes. Por isso, as encarnações dolorosas subsequentes cometiam as atrocidades, erros que não eram necessário cometer, cometiam ações que não eram para ser cometidas, e se abusassem, chegassem, se a misericórdia divina os permitisse chegar no poder hoje, certamente não fariam diferente. Tem que viver anonimamente, passar por várias encarnações entre as pessoas mais simples da sociedade, para que o futuro os eduquem, para que os seus ímpetos sejam amainados. Até porque suas vítimas estão sempre de olho, conforme as pessoas fazem, está de olho, para buscar as brechas possíveis para os jogar em derrocadas éticas e morais e, portanto, são bem vigiados de perto, tanto pelos seus protetores como pelos seus obsessores, pelas suas vítimas, que perdem um grande tempo tentando obsediar. Porque, à medida que a gente interioriza o Evangelho, que a gente entende a importância do amor, da solidariedade e da compaixão, a gente também reconhece a nossa parte de erro. Só fomos vítimas? Sim, fomos vítimas, mas também tomamos atitudes que não deveríamos tomar. Fomos inflamados de ideias rebeldes que criaram problemas para nós.
Então, antes mesmo pensando em quem chegou ao poder, cometeu atrocidades, também tem que se ver que aqueles que estavam sob seu poder cometeram também rebeldias, que se não fossem contidas, chegariam a ser atrocidades maiores. Esse jogo de força do mundo político e militar é uma coisa extremamente complicada, extremamente delicada, complexa, difícil de se lidar, porque está envolvida paixões das mais variadas, das mais problemáticas. Muitos deles, decorridos decênios, infindáveis de martírios expiatórios, podiam ser vistos sem as suas armaduras elegantes, arrastando-se como vermes ao longo das margens do Tibre, ou estendendo as mãos asquerosas como mendigos detestados do Esquilino. Então, alguns ficavam rastejando, aleijados, que viviam naquelas comunidades mais pobres às margens do Tibre, e outros davam um pouquinho mais de sorte e se tornavam mendigo pedindo esmola no Esquilino, que o Esquilino era uma área das mais complexas e complicadas de Roma. A Marilusa mostra que Mário, após a reencarnação como Mário, ele reencarna então como filho da sua vidente que trabalhava para ele, tendo a visão do fronte de guerra e, logicamente, sendo inspirada por gênios do mal para tomarem as atitudes mais atrozes para vencer os inimigos. Uma delas foi construir uma grande barragem, secou a água do rio. Os coitados entraram pelo rio para ver o que tinha acontecido com o rio ter secado. Eles saltam, arrebentam a barragem, soltam aquela água e todos são pegos. Então, essas situações vão acontecendo e vão se reprisando ao longo do tempo. Esse ódio não se aplacou. Como disse-nos um dia um certo espírito, a dança das cadeiras nos pegou de surpresa, porque aqueles que mais odiávamos, aquelas pessoas que cometemos atrocidade contra elas, no decorrer da vida, no mundo espiritual, onde depararmos de novo com a realidade transcendente da existência espiritual múltipla, das reencarnações sucessivas, nós íamos vendo que eram nossos irmãos, que eram nossos amigos, nossas mães, nossas irmãs, queridas do nosso coração, que ao reencarnar em corpos diferentes, em raças diferentes, achávamos de usar e abusar dessas pessoas, esquecidos que ali tinha um espírito que era um filho de Deus, todos nós somos irmãos. Então, a partir do momento que compreendemos a reencarnação, compreendemos os intrincados meandros da alma humana que é presa ao ódio, à vingança, à mágoa, porque ainda não se educou o suficiente para libertar-se pelo amor, pela solidariedade e pela compaixão, nós vamos vendo que enquanto não interiorizarmos o Evangelho do Cristo em nossos corações, seremos joguetes das nossas próprias imperfeições éticas e morais. Seremos joguetes das nossas próprias tendências inferiores, porque precisamos ter muita força para colocarmos o verdadeiro sentimento cristão em nosso coração e nos desligarmos dos nossos inimigos que nos atacam, que tentam nos ferir, que tentam infligir em nós os mais diferentes sentimentos que nos afastam do Cristo. Então, sintonizar com os bons amigos, com os mentores, com aqueles que já desenvolveram a solidariedade e o amor, é a nossa obra, é o nosso trabalho, é o nosso compromisso. O século de Augusto. Logicamente que para Otávio Augusto foi muito fácil. Ele estava governando exatamente durante o período que Jesus estava encarnado, exalando a sua atmosfera de amor e de paz. E Augusto, que foi o mesmo Péricles, que também é Carlos Magno, e que teve recentemente, ou ainda está vivo, como um líder europeu. Não sei qual é. Só foi informado que é um líder europeu da atualidade. Terminado os triunviratos, eis que ia cumprir-se a missão do Cristo, depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. Então, a partir daquele momento, vem alguém que vai viver na mesma época do Cristo. Já tinha sido instalados os primeiros Césares, já tinha feito as experiências necessárias, já tinha estabelecido bases de uma governança. Então, vem Otávio Augusto, que já tendo passado por uma experiência bastante produtiva e enobrecedora na Grécia, embora tenha também seus inimigos que o mataram, ali como Augusto, ele teria que sedimentar aquelas conquistas de amor de anteriormente.
A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Jesus estava na Terra, exalando seu magnetismo de amor, de paz e de solidariedade. E todos aqueles corações que ali estavam reencarnados degustavam esse sentimento sem saber de onde vinha e de por que vinha, apenas sentiam o amor. Em vista disso, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta. Realizam-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. É um período de paz, de criatividade. Começa-se então ter no mundo uma condição de vida que eles não entendiam. Tudo prosperava, tudo edificava-se para o bem em todo o planeta Terra, não só naquela região. Mas, logicamente, que a região do Mediterrâneo, onde estava Jesus, Israel está lá no finalzinho do Mediterrâneo, e toda aquela região, então, desfrutava daquelas bênçãos. O Mediterrâneo, a região da Anatólia, que é onde hoje é a Turquia, a Pérsia, a Arábia, a Mesopotâmia, que é o Iraque e Irã, que é o Iraque, né? O Irã na Pérsia, toda aquela região desfrutava de uma paz que eles não conseguiam entender, apenas sentiam essa vibração de amor em seus corações. Jesus estava presente junto da humanidade. O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa do Mecenas, confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, quais Horácio e Vigílio, que assinalam, junto de outros nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com suas obras numerosas. Então, como falamos no capítulo anterior sobre os essênios, aqueles que vêm estabelecer uma base, já tendo esse sentimento de amor, de misericórdia envolvendo a humanidade, surge então, ou ressurge, todo aquele espírito artístico, filantropo, de levar as pessoas para desenvolver mais ainda sua inteligência, quem quer estudar, estuda mais. E surgem então os grandes nomes intelectuais da época. Porque as bênçãos do amor estavam envolvendo o planeta, envolvendo aquela região. Transição de uma época. Depois de Augusto, aparece à barra da história a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, seu filho adotivo, que vê terminar a era de paz, de trabalho e concórdia com o regresso do Cordeiro às regiões sublimadas da luz. E aí Tibério, coitado, recebe o império de Augusto como herança, mas Jesus tinha partido. Não estava mais na terra. E as ondas de trevas e de fúria vêm então à tona. E já falamos um pouquinho sobre ele lá atrás, das vidas que ele teve. Ele agora, como filho adotivo de Augusto, também lá na Grécia, ele tinha sido filho adotivo de Péricles, Alcibíades. É nesse reinado que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, realizando sinistramente as mais remotas profecias. Bom, existia profecia que tinha que acontecer, então aconteceu. E estava sob o Império Romano, sob o punho de Tibério. Diz que, a partir do momento que Augusto, já nos seus momentos finais de vida, conversa com aqueles que ele poderia passar o império para suas mãos, para ser governado com amor, sabedoria. Ao conversar com Tibério, nos momentos finais, ele diz: coitado do povo romano que cai sob pesadas mandíbulas. Tibério sabia muito bem como conduzir o povo. Conhecia todas as artimanhas, já tinha tido no poder várias vidas, várias oportunidades, mas também era assessorado por espíritos cruéis, porque quando Tutmés desceram, ele é exilado no Sudão, e ele então cria lá seu exército de sudaneses, desce,
conquista todo o Egito, conquista toda aquela região do Oriente Médio, mas aqueles etíopes e sudaneses, eles foi exilado na Etiópia, perdão. Então, ele monta aquele exército etíope e desce, conquistando todo o Egito, que o Sudão fazia parte do Egito. Então, domina toda aquela região. Eram espíritos que não tinham a evolução dos egípcios, eram espíritos bastante aguerridos, bastante firmes, e, lógico, que ao sentir o gostinho de sentirem egípcios, parte da força armada do Egito, se engaladam de um prazer nefasto pela guerra, pelas conquistas, e até hoje ainda esses espíritos ainda têm muita dificuldade de se dobrarem às evidências do poder do Cristo. Então, uma atitude que ele tomou, que aquele espírito toma há 3.000, na época, então, 1.500 anos, quase 2.000 anos antes de Cristo, provavelmente em torno de 1.500 anos antes de Cristo, pesa-lhe até hoje na economia espiritual. E, logicamente, para sua irmã que o mandou para a Etiópia. A arrogância e a prepotência inerente naqueles espíritos que se julgavam senhores do poder e eram treinados para estar no poder, criava-se todo esse jogo atroz e macabro que marcou com sangue e dor todas as épocas da humanidade e até hoje. São espíritos que Jesus acolheu aqui na Terra e que esses espíritos, mesmo sendo acolhidos pela misericórdia do Cristo, ainda carregam enraizado em suas almas, no fundo de seus corações, a fúria da guerra, da ambição de dominação, sem nenhuma reflexão sobre as consequências desses atos no futuro de suas existências. Não obstante o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz por imposição do judaísmo, que ele não compreendeu o amor e a humildade. Aqui Emmanuel mostra que quem o crucifica são os judeus, segundo as suas tendências, as suas características, das suas leis. Mas a lei da crucificação, para alguns historiadores, pertencia aos romanos. Então fica metade da culpa para um, metade para outro. Mas em momento algum Jesus apela para César, que é o nome que se dava ao imperador romano. Em momento algum também, Públio Lentulus, que era a maior autoridade presente, interfere apelando para César. Então fica ali cada um fazendo o seu próprio julgamento, mas nós temos que entender que Jesus veio cumprir as profecias. Então não é mais para estar nos corações humanos, condenar Roma, ou condenar os judeus, ou condenar quem quer que seja. Seja Anás, Caifás, Pilatos, que eram os 3 líderes, o povo Públio Lentulus e todos os outros sacerdotes que lá estavam, e nem o imperador Tibério, que nem tomou conhecimento de Jesus. Ele ouvia falar num homem magistral, maravilhoso, e tentava vê-lo, tentava saber mais informações, mas as informações nunca chegavam até ele, segundo a gente vê em várias histórias. Roma colabora no doloroso acontecimento com a liderança fria de Pôncio Pilatos, retornando aos seus festins e aos seus prazeres, como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida. E Públio Lentulus, maior autoridade ali presente, representante do imperador, apenas assiste. Então todos ali estavam dentro de um magnetismo que tinha que acontecer. Dentro do magnetismo que levava Jesus a passar pela crucificação, passar por aquelas atrocidades. Lógico que não precisava ser tão covarde a forma com que agiram, mas era a humanidade daquela época. Que até hoje ainda existe pessoas com essa índole, com essa tendência. Seguindo a mesma estrada escura de Tibério, Calígula inaugura um longo período de sombras, de massacre e de incêndios, de devastação e de sangue. Jovem, ainda atormentado pelos seus erros, pelas suas culpas, toma atitudes ignóbeis, para que o passado distante, ainda marcado nessa alma, que teve oportunidades maravilhosas em todas as existências que ele passou, mas infelizmente sintonizado com as trevas,
deixou marcas tristes para seu próprio espírito. E nós hoje, com o sentimento cristão, não devemos olhar para Calígula como um grande malvado, um grande perverso, mas como uma alma frágil, cercada de inimigos terríveis e extremamente poderosos. Porque no reino das sombras tem também esses poderosos, que são dignos das nossas orações, são carentes da nossa súplica a Deus para que acenda-lhes a luz da consciência, para que despertem para Deus, para que despertem para o amor, para que despertem pela solidariedade. Jamais um cristão, ou quem se candidata a ser cristão, ou ler a história dessas pessoas, personagens do passado, tem o direito de vibrar qualquer sentimento de ódio, de mágoa ou de raiva. É nosso dever cristão vibrar amor, vibrar misericórdia e compaixão, e pedir ao Pai por eles, para que os envolva nos mais sublimes sentimentos, para que todos, envolvidos nesse sentimento de amor e de solidariedade, possam trabalhar para a edificação do bem, para a edificação do amor, para a edificação do Evangelho do Cristo em todos os corações. Provações coletivas dos judeus e dos romanos. Os seguidores humildes do Nazareno iniciam nas regiões da Palestina as suas predicações e ensinamentos. Raros apóstolos sabiam da missão sublimada daquela doutrina sacrossanta que mandava fazer o bem pelo mal e instituía o perdão aos próprios inimigos. Conforme dissemos antes, é o dever inquestionável de todo cristão perdoar até mesmo os mais atrozes inimigos. Se quer ter a liberdade de consciência, se você quer desenvolver seus potenciais espirituais, aprenda a ter o sentimento cristão como base da sua evolução, como base do seu crescimento espiritual. E o sentimento cristão nos mostra que temos que ter compaixão, solidariedade e amor até mesmo pelos mais piores dos nossos inimigos. De perto seguem-lhe as atividades, os emissários solícitos do Senhor, os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. Esses mensageiros do alto iniciam igualmente de modo indireto o esforço de auxílio ao império nas suas dolorosas provações coletivas. Começa-se então o momento de passar pelas provas. Já aprendemos a sentir como Cristo, a vivenciar como Cristo. E agora, na dança das cadeiras, perseguidores reencarnam. Com a consciência tisnada pela culpa, então eles têm que trabalhar pelo cristianismo. Perseguido por aqueles que estão encarnados, passam pelos martírios, passam pelas dores das mais terríveis, mais atrozes humilhações, retornam ao plano espiritual para retornarem para novas provas, para novas expiações, para novos aprendizados. E poucos conseguem sublimar-se em uma só encarnação. Passam por 2, por 3, para alcançarem a sua excelsitude espiritual. Assim como Pilatos, na encarnação seguinte, passa pela expiação não de ter lavado as mãos, mas por ter suicidado. E recebe de Jesus as bênçãos de... Está lá na série de livros, O Amor Jamais Se Esquece, A Força da Bondade e Sob a Mão da Misericórdia. Aí vocês vão conhecer a visão de Jesus para cada um daqueles que estavam lá ao seu lado e seu amor incondicional por todos eles. Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chove inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Vaticínio sinistro pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados, e a verdade é que, depois do cerco de Jerusalém, quando Tito destruiu a cidade, arrasando-lhe o templo famoso e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso vencedor mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinzas que arrasaram Estábias, Herculano, Pompeia, destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando a existência romana para sempre. Portanto, aqui começa o trabalho.
A partir do momento que Tito, primeiramente, crucificam Jesus, perseguem os cristãos atrozmente. A ira divina, como costumo dizer, ou o amor divino, prepara o caminho para a reestruturação pela dor. Se você não quer desenvolver o amor, lá vem a dor te convidar para as grandes reflexões da caminhada. Portanto, Tito destrói a cidade. O templo famoso é destruído e, conforme o próprio Cristo havia dito, não ficará pedra sobre pedra. Os judeus dispersam pelo mundo porque são muito perseguidos. E aqui estava a sua função, o seu compromisso. Levar o evangelho e não a perseguição do evangelho. O que alguns erraram. Porque patrocinavam as perseguições atrozes contra o evangelho nascente. O próprio Paulo fala sobre isso na Bíblia. Portanto, ali eles cometeram o primeiro erro. E assim também como os romanos, que haviam já errado em várias ações, a misericórdia divina lhes oferece, então, um momento de repouso em torno do vulcão Vesúvio, em cidades que estavam ali, para que eles se deleitassem dos prazeres do final de semana, de verão, de primavera, de outono. Então, esse verão nessa época fica muito quente. Verão no modo de dizer. E vem então Vesúvio. Tem uma grande erupção, violenta erupção, destrói toda Pompeia, Estábias e parte de Herculano. E lá estava Públio Lentulus, Tibério, reencarnado então como príncipe Mundicar, que era um escravo pego nas conquistas do Império Romano, nas margens lá entre os germanos, onde ele estava reencarnado. Ele vem para Roma como escravo. É vendido então para uma mulher que havia sido escrava dele na encarnação anterior. Ele morre queimado debaixo do Vesúvio. Assim como muitos outros. Mostrando para aquela humanidade naquele momento que a justiça divina é para todos. Que a força divina está em pequenos detalhes que leva cada um a passar pelo seu momento crucial. E no livro há 2000 anos, o Públio Lentulus, Emmanuel, melhor dizendo, relata Públio Lentulus passando por aqueles momentos finais, quando as cinzas incandescentes o destroem, seu corpo para sempre. E transforma sua alma, porque na encarnação seguinte, ele vem como Nestório, o escravo culto, cristão, que educa os romanos e conquista muitos corações. Iniciando ali uma jornada que passaria por várias etapas purificadoras, culminando em Manuel da Nóbrega. Em algum momento também a gente entende que Manuel Swedenborg é uma das encarnações de Emmanuel, embora não tenha um relato, mas a forma com que ele descreve Manuel Swedenborg é a mesma que ele descreve Públio Lentulus. Então dá para a gente entender que tem uma relação entre eles. E culmina com ele vindo trabalhar no Brasil como mentor do Chico, deixando essas obras maravilhosas para esclarecer nossas mentes e iluminar nossa consciência. E, logicamente, que nós muito devemos a esse Espírito por nos dar, primeiramente, esse suporte para que Chico pudesse fazer o trabalho. E depois, essas obras magistrais que iluminam nossa consciência, que iluminam nosso espírito. Fim da vaidade humana. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou, e mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu num mar de ruínas depois das suas guerras, desvios e circos cheios de feras e gladiadores. Ao invés de procurarem desenvolver o sentimento de justiça, de solidariedade, trabalhar na educação daqueles povos por outros caminhos, entender que eles estavam ali como guardiães do Cristo para disseminar o Evangelho em torno do mundo e com as bases do Evangelho, com essas bases de amor e perdão, manteriam todo o Império unido. Todo o Império iria crescendo, florescendo e fazendo com que todo aquele universo europeu e circunvizinhança se tornariam, então, um só Estado. Um só país, governando pelo sentimento cristão de amor,
de solidariedade e de compaixão. Mas as vaidades e as tendências, que é muito pior do que a vaidade, as tendências íntimas, por causa das guerras anteriores que nós nos metemos, por causa dos conflitos que trazíamos, por causa dos vícios adquiridos nas encarnações lá dos primórdios, porque muitos de nós chegamos aqui junto com a plantação da vida humana na Terra. Passamos por todas aquelas experiências mais apropriadas ao nosso estado evolutivo para nos aperfeiçoar, mas adquirimos muito mais os vícios do que impomos virtudes. E estamos aqui até hoje, correndo o risco de ter que ir para outro planeta inferior, porque não conseguimos sentir a sublime intuição superior do amor do Cristo nos convidando para realizações íntimas de amor, de solidariedade e compaixão, e nos deixamos fervilhar na alma as vibrações mais infelizes de nossos adversários, dos adversários do Cristo. Aqueles que nós temos como obrigação convertê-los ao bem, mas para convertê-los ao bem nós temos que desenvolver o sentimento de amor e de solidariedade. O imenso organismo padeceu nas chagas que lhe abriram a incúria e a impiedade dos próprios filhos. E quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a restabelecer o fundamento da verdade das almas. Pobres almas, que até hoje chafurdam nos seus crimes. Pobres almas, que até hoje tentam colocar uma venda nos olhos para não enxergar a luz do Cristo. Pobres almas, que procuram tampar seus ouvidos para não ouvir o chamado do Cristo. Despertem para Deus. Despertem para que nesse momento final possam abrir seus corações no cerne de suas almas, para que vocês possam receber a luz do Cristo em seus caminhos e possam reverter parte das dores que possam vir sobre vossas almas, vir sobre vossos caminhos. Pobres criaturas, lembrai-vos que vós sois filhos de Deus, e todo filho de Deus tem que aprender a amar. Tem que aprender a ter solidariedade, ter compaixão. É necessário começarmos a desprender os nossos sentimentos. É necessário aprendermos a desenvolver a luz do amor do Cristo em nossos corações. Façamos-nos melhores. Procuremos alcançar as luzes da misericórdia infinita para sabermos trilhar a paz em nossa própria alma. Da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram senão pedras sobre pedras. Sobre o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida. E enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu de Vespasiano, os ventos tristes e lamentosos da noite. Bate-lhe sobre cada um deles a inversão das polaridades, a dança das cadeiras. Ontem opressores, hoje nascem dentro de famílias com destino marcado para serem cristãos. Passam então pelo guante do sofrimento das próprias perseguições que infligiram nos outros, sobre si próprios. E assim, encarnação após encarnação, passando pelo guante dos sofrimentos, começam a acender a luzinha da consciência para dizer um basta, para dizer para, chega, e começar então nova etapa redentora para os seus processos evolutivos, para sua fase engrandecedora. E assim, chegamos ao final de mais um capítulo de várias reflexões. E pedimos a Deus a bênção e a misericórdia para todos aqueles que estivemos em Roma, semeando espinhos em nossa própria caminhada. Semeamos espinhos que fere a nós mesmos pelas nossas próprias mãos. E hoje fica o convite do Cristo cada vez mais vivo em cada uma das nossas consciências. Somente desenvolvendo o sentimento de amor, de compaixão e de solidariedade, poderemos ter o direito de pleitear, continuar reencarnando numa terra regenerada.
É necessário fazermos transformar nossos sentimentos e nossos corações para conquistarmos a verdadeira paz em nossas almas, para conquistarmos os verdadeiros sentimentos de solidariedade, interiorizar Jesus em nossas almas, estudá-lo, senti-lo, vivenciá-lo. Eis o convite que a espiritualidade maior nos faz, tendo Emmanuel como porta-voz desses espíritos para nos guiar por novos caminhos, por novos horizontes, por novas oportunidades. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando. E agradecemos a Deus, pedimos a Ele as vossas bênçãos por esses dois espíritos, Chico e Emmanuel, e toda a equipe que com eles trabalharam, para que as bênçãos divinas estejam cada vez sendo mais multiplicadas em seus caminhos. Porque eles acenderam a lâmpada imortal que guiará nossos caminhos por muitos séculos. Por que não dizer, para toda a eternidade.